Olá, começamos mais uma entrevista do projeto Entre Revistas da Ampul. O projeto é um programa de entrevistas com a iniciativa das editorias das revistas da Ampul, biênio 2023 e 2025, vinculadas à associação, a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje, e conta com o apoio do GT de Ensino de História e Educação da instituição. Esse projeto busca ampliar a visibilidade do amplo acervo constituído pelas duas revistas ao longo dos anos. Assim, selecionamos artigos e temas de autores a serem rememorados junto à comunidade historiadora e ao público em geral, num projeto de perspectiva de divulgação científica. Esperamos que essa ação possa provocar seu interesse em conhecer ainda mais os nossos periódicos, que há tanto tempo vem contribuindo para o fortalecimento da história e do ensino de história como áreas do conhecimento acadêmico indispensáveis para qualquer projeto de sociedade democrática. O programa Entre Revistas de hoje traz um convidado muito especial para começar a sua série da Revista Brasileira de História, o professor Rodrigo Pato de Sá Mota. O professor Rodrigo Pato possui graduação e mestrado em História na Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela Universidade de São Paulo. Realizou estudos de pós-doutorado e atuou como professor visitante em diversas universidades, como a Universidade de Maryland, professor visitante da Universidade de Santiago do Chile, da Universidade Nacional de Colômbia, atuou também no Instituto de Altos Estudos da América Latina da Universidade de Paris III, na Cátedra Simão Bolívar, em 2016, na Universidade Nacional de Rosário e na Universidade Nacional General Sarmiento, na Universidade Nacional também de San Martín, além do King's College de London. Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador 1D do CNPq. Especialista em estudos sobre a ditadura, o professor Rodrigo tem uma série muito significativa de produções, artigos e textos no tema da ditadura militar, dos quais eu vou citar aqui dois. Em Guarda contra o Perigo Vermelho, o Anticomunismo no Brasil, publicado em inglês, espanhol e também em português aqui no Brasil, e Passados e Presentes, o golpe de 1964 e a ditadura militar, também publicado fora do Brasil. É membro de várias associações internacionais e foi presidente da Associação Nacional de História no período de 2013 a 2005. Nessa conversa de hoje, falaremos um pouco de sua trajetória e de seu artigo publicado na Revista Brasileira de História, cujo título é Sobre as origens e motivações do ato institucional número 5. Esse artigo foi publicado no número 38, no volume 38 da revista, número 79 de 2018. Professor Rodrigo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, né? Ficamos muito animados com sua participação, e sobretudo por inaugurar esse nosso programa num ano tão significativo para a temática. Nesse Bom, sentido... Eu só queria agradecer o convite, Sônia, me senti muito feliz, muito honrado pelo convite, por inaugurar essa série, como disse você, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Ampul, e tudo que a Ampul realiza, que me convida, eu sempre aceito, e mesmo com a RBH, que é uma revista das mais importantes da nossa área, né, com muita repercussão, então, para mim é um prazer participar de uma atividade da RBH e da Ampul. A gente é que agradece. Bom, eu queria colocando uma questão sobre a sua trajetória, né? Suas pesquisas se tornaram uma referência importante tanto no espaço nacional como também internacional sobre essa temática. Gostaríamos que você nos falasse um pouco sobre seu percurso de pesquisa, colocando em perspectiva os desafios e a necessidade de continuarmos explorando as complexidades desse tema. E aí, professor, gostaria que a gente falasse um pouco o que a gente espera da investigação historiográfica sobre a ditadura militar, principalmente quando estamos lembrando as efemérides dos 60 anos do golpe, mas também essas expectativas de futuro. Bom,
A minha trajetória de pesquisa é muito marcada pelo tema da ditadura. No mestrado, eu estudei o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, o original, né, que foi criado para fazer oposição à ditadura. É o partido que funcionou entre 1966 e 1979. Então, na dissertação de mestrado, eu já estava, né, dedicado ao estudo da ditadura. Embora estudando um partido de oposição à ditadura, mas o estudo é um estudo sobre a relação, né, entre o MDB e a ditadura, as suas atividades de oposição, e também o que eu diria hoje, as suas atividades de acomodação, né, porque o MDB, parte dele fazia a oposição e parte dele fazia um jogo de acomodação com a ditadura, e um setor minoritário, a gente pode dizer até que, na verdade, aderiu à ditadura. Bom, dessa dissertação de mestrado, que foi defendida na UFMG, alguns anos depois eu parti para a tese de doutorado, em que, cronologicamente, eu fiz um recuo, né? Eu fui aos anos 30, na verdade, aos anos 20 e 30, e chegando até o golpe de 64. Nessa tese, que foi defendida na USP, eu fiz um estudo sobre o anticomunismo no Brasil e o impacto das campanhas, dos imaginários e dos movimentos políticos anticomunistas no Brasil. A intenção era entender um dos principais vetores ideológicos e culturais e políticos, né, da direita no Brasil, e entender o impacto, né, do anticomunismo na construção de regimes autoritários e principalmente dos maiores, né, das maiores ditaduras que o Brasil teve, a ditadura do Estado Novo, de 37, e a ditadura militar, de 64. Então, na tese de doutorado, eu continuei próximo do tema da ditadura, né? E, na verdade, a minha intenção era entender um dos principais fundamentos e uma das principais justificativas para o golpe de 64, e que serviu também de justificativa para a ditadura, né? O discurso e o imaginário anticomunistas, e, ao mesmo tempo, mostrar como esse fenômeno, né, o anticomunismo, era arraigado na história brasileira e conectava a ditadura de 64 com os anos 30, com o varguismo e mesmo com o período anterior. Que, na verdade, é uma questão que conecta, né, a história brasileira à história global, né? Na época, eu não desenvolvi muito essas conexões globais, até porque não dava tempo, né? Mas na pesquisa isso ficou muito claro para mim, né? As circulações, os laços e as conexões entre movimentos de direita, anticomunistas, ligando o Brasil, a Europa, aos Estados Unidos e a América Latina. Então, enfim, minha formação principal, mestrado e doutorado, é muito ligada ao tema da ditadura. E depois, né, doutorado, os livros, principalmente, que eu produzi, continuaram dialogando com a questão da ditadura. O primeiro livro, depois do Em Guarda contra o Perigo Vermelho, que foi a tese, o livro seguinte é um estudo sobre caricaturas no contexto do governo João Goulart, ainda na linha de tentar entender o golpe de 64 e os discursos, né, que justificaram 64. Eu publiquei esse livro em 2006. A pesquisa seguinte foi para um estudo que gerou um livro também sobre as universidades e a ditadura. E a pesquisa que eu fiz para esse livro é que forneceu elementos para o artigo que você mencionou, que eu publiquei na RBH. A pesquisa foi iniciada em torno de 2006, 2007, e o foco da pesquisa eram as relações entre a ditadura e o sistema universitário brasileiro, principalmente o sistema universitário público. Eu queria entender o impacto da ditadura nas universidades. Primeiramente, a minha preocupação era o impacto repressivo, mas quando a pesquisa começou a caminhar, eu me dei conta que precisava entender também o impacto modernizador da ditadura nas universidades, né? Porque a ditadura foi marcada por uma grande expansão do setor universitário. Enfim, nessa pesquisa, uma das principais fontes que eu utilizei foram documentos coletados ou produzidos pelos norte-americanos, documentos que eu fui buscar nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Eu passei um ano de pesquisas lá, entre 2006 e 2007, com a bolsa do CNPq, e eu colei um material enorme, né? Nessa época, pouca gente fazia esse movimento, né? Hoje já aumentou mais o fluxo, né, de pesquisadores nessa direção, mas na época não havia tantos. E eu coletei um material muito, né, muito volumoso, que eu usei
o livro sobre universidades e ditadura, mas eu usei várias outras coisas para diferentes artigos, né? Tanto esse artigo aí que nós vamos discutir agora, quanto um outro artigo que saiu na RBH anos antes, né, que saiu em 2010, que é um artigo sobre a modernização autoritária, naturalmente, da polícia brasileira a partir de acordos policiais com agências dos Estados Unidos. O artigo se chama Modernizando a Repressão, a USAID e a Polícia Brasileira. Acho que o título exato é esse. Enfim, então a minha pesquisa foi, assim, cada vez mais se aproximando do tema da ditadura, e eu diria que esse laço ficou mais forte devido ao contexto político brasileiro, né? Principalmente de 2013, 2014 para cá, com a ascensão da direita autoritária, da direita radical, conservadora, que se apropriou, né, da história da ditadura, e isso me motivou mais, né, a continuar estudando a ditadura, inclusive para tentar enfrentar esses discursos que são nostálgicos em relação à ditadura e que distorcem bastante o que foi a história da ditadura. Bom, e aí tem o final da tua questão, né, que eu já ia me esquecendo, o que a gente deve esperar, né, das pesquisas, da historiografia sobre a ditadura? Bom, eu espero que a historiografia da ditadura continue no ritmo que está, que eu acho que existe um volume muito bom de produção de pesquisas sobre a ditadura, de dissertações, teses, livros, artigos. Eu acho que a gente está construindo uma historiografia muito, muito consistente, muito sólida, e que dialoga com a historiografia regional no campo da América Latina e também em termos globais também, acho que temos um diálogo interessante. Eu acho que a expectativa é que a gente siga nesse rumo e que se desenvolvam mais certas linhas da historiografia que ainda são incipientes e que são muito importantes, da historiografia sobre ditadura. Então, por exemplo, a questão do impacto da ditadura na região amazônica, o impacto econômico, o impacto ambiental. Isso envolve também a questão das populações indígenas, né, que tiveram um impacto muito forte, né, da ditadura, tanto por repressão direta quanto por efeitos indiretos da presença, né, de pessoas não indígenas que levaram vírus, né, para várias comunidades e provocaram um pequeno genocídio, né, de determinados grupos indígenas. Então, esse segmento, né, tem que ser bem desenvolvido. A gente tem teses, né, excelentes sobre isso, inclusive teses que foram premiadas recentemente pela CAPES, mas há um trabalho muito grande ainda para se fazer. Pesquisar mais, né, a questão da relação da ditadura e a população negra. Nós temos alguns trabalhos, mas é preciso ir mais longe. O tema da repressão da ditadura, a gente já tem bastante conhecimento produzido, mas falta ainda, né, esclarecer muitas coisas, né? A gente costuma enfocar, os pesquisadores costumam enfocar mais a violência mais aguda, né, a tortura, assassinato, mas há outros tipos de violência, né, menos agudas e que precisam ser entendidas também para entender o impacto da ditadura. Então, por exemplo, o expurgo no serviço público, tanto federal quanto estadual, municipal. A gente tem números ainda vagos sobre isso, precisamos conhecer muito melhor. No meu livro sobre universidades e ditadura, eu fiz um levantamento geral sobre o expurgo de professores, mas a gente sabe pouco ainda sobre os servidores, e a gente sabe muito pouco sobre os servidores públicos estaduais e sobre professores da educação básica, né? Sobre esse a gente sabe quase nada, e houve expurgo, né? Nas listas de cassação do AI-5, né, que muita gente conhece, as listas que tem os professores universitários, nas duas maiores listas estão também professores da educação básica ali, professores de escolas estaduais do Rio de Janeiro, professores do Colégio Pedro II, e esse tema ainda não foi, né, devidamente pesquisado, e é muito importante para entender o impacto da ditadura, inclusive o impacto da ditadura sobre o ensino de história, né? Enfim, então tem uma série de questões aí, e uma das que me interessa mais e que eu começo a investir agora é o estudo das conexões regionais e transnacionais da ditadura brasileira, que foi vista na época como assim, um início de um novo ciclo autoritário, né? 64 teve um impacto muito forte nesse sentido, e durante muito tempo foi visto assim, mas com o passar do tempo, muitos observadores internacionais começaram a prestar mais atenção aos casos argentino e chileno.
para muita gente, né, ditadura da América Latina é Argentina, Chile, ou a violência da América Central. E o caso brasileiro, muitas vezes, é relegado, né, a segundo plano. E eu acho que é importante pesquisar melhor o impacto da ditadura brasileira e do golpe de 64 sobre os países vizinhos. E é isso que eu estou começando a fazer agora. Ou melhor, aprofundar, porque já comecei a fazer. Excelente, professor. Acho que o senhor apresenta aí algumas questões, porque sempre se pergunta o que a gente pode avançar de novo, né, nessas temáticas sobre a ditadura militar, e eu acredito que você apresentou para a gente aí um grande escopo de temas. E pensando sobre isso, né, gostaria da gente conversar um pouco sobre o seu artigo, que foi publicado lá em 2018, que já apresenta essa possibilidade, né, de como trabalhar um tema que já havia sido pesquisado, mas que a gente pode pensar a partir de outras questões. Então, nesse sentido, o seu artigo, publicado esse que a gente está mencionando especificamente, pensa a implementação, as motivações de implementação do golpe de a implementação do AI-5 em 1968. Esse é, sem dúvida, um dos assuntos mais explorados, né, nesse contexto de investigação do regime ditatorial. Mas o que me chama a atenção em seu texto é que você vai além dessas explicações tradicionais e tenta pensar essas outras questões do episódio, colocando em perspectiva essas ações internas, né, de como o AI-5 ele acaba se voltando para questões e problemas que o próprio golpe e os seus perpetradores enfrentam ao longo desse desenrolar de acontecimentos. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco dos argumentos, né, para os leitores conhecerem ainda mais esse seu artigo, que você trata aí desse temático, que é o AI-5, 68. Pois é, Sônia, como eu estava dizendo antes, a inspiração para escrever esse artigo me surgiu da pesquisa nos arquivos norte-americanos, né, que tem milhares de documentos sobre o Brasil. Eu coletei muitas fontes sobre vários aspectos da ditadura, e uma das coisas que me chamou a atenção foi a posição do governo e das agências norte-americanas em relação ao AI-5. A postura deles de desconforto em relação ao AI-5 e mesmo de discordância em relação à decisão da ditadura brasileira de aplicar o AI-5. Porque a gente tem aquele modelo, né, de entendimento das relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente em relação à ditadura, como se houvesse um perfilamento perfeito, né, uma filiação perfeita, ou uma obediência, né, simples da liderança local em relação à potência imperialista, mas quando a gente vai, né, à documentação, a gente encontra uma realidade mais complexa, né? Eu até comento no artigo que se os norte-americanos tiveram um papel essencial no golpe de 64, em 68 o papel deles foi absolutamente marginal. Eles não só não ajudaram, né, a implantação do AI-5, como foram contra. Então, na verdade, o tema do AI-5 é uma questão interna ao Brasil. A decisão de aprofundar a ditadura foi tomada à revelia dos aliados externos, né? E, além disso, tinha pouca relação com fatores econômicos, porque quando ocorreu o AI-5, a economia brasileira, o desenvolvimentismo autoritário da ditadura estava começando a decolar. O crescimento do PIB em 68 foi muito alto, foi em torno de 8% ou 9%. E então aquele modelo que eles tinham começado a construir em 67 estava dando certo e ia seguir crescendo ainda por vários anos, né? Então não havia uma motivação econômica para incrementar o autoritarismo. Daí, no artigo, eu tento mostrar que a decisão foi essencialmente política, e a motivação política principal foi atingir aos aliados liberais da ditadura, que começaram a se afastar dela no contexto de 68. Grupos que tinham ajudado a fazer o golpe de 64, como a imprensa, os parlamentares, a elite parlamentar, a elite judiciária, a igreja, especialmente a Igreja Católica, esses grupos começaram a se afastar da ditadura em 68 e a fazer críticas à ditadura. É muito interessante você estudar a imprensa, a grande imprensa de 68, e comparar com o que ela dizia logo depois do golpe de 64. Em 64, ela se mostrava entusiasmada em relação ao governo dos militares. Em 68, a grande imprensa se mostrava preocupada, crítica,
duvidando da capacidade do general Costa e Silva de governar o país e claramente expressando uma sensação de crise, né, de que o Brasil passava por uma crise séria, né, ao longo de 68. Então, eu argumento no artigo que o principal alvo do AI-5 foram esses aliados liberais da ditadura, porque a esquerda e a esquerda armada já eram inimigos da ditadura e eram combatidos antes do AI-5 e continuaram sendo combatidos depois do AI-5. E já havia instrumentos, a ditadura já possuía instrumentos para combater a esquerda, tanto instrumentos jurídicos quanto instrumentos repressivos, né? Aparatos de repressão, de tortura, etc. O que a ditadura não possuía antes do AI-5 era a possibilidade legal de punir deputados rebeldes, de punir a imprensa rebelde, ou de punir juízes rebeldes, né? Porque depois da Constituição de 67, implantada pelo general Castelo Branco, né, o primeiro ditador-presidente, os poderes do segundo presidente, o general Costa Silva, tinham alguns limites, principalmente os poderes de reprimir os aliados liberais, que eu já mencionei, né? Então, o AI-5 serviu para liberar as mãos dos líderes da ditadura para punirem deputados, novamente, juízes, para estabelecerem a censura sobre a grande imprensa, né? Então, o principal alvo imediato do AI-5 foram esses setores, né? Os primeiros atingidos pelo AI-5 foram os jornais, que receberam visitas de censores e receberam instruções muito rígidas sobre censura. Os parlamentares, que foram caçados imediatamente, alguns deles foram presos. Políticos liberais que haviam apoiado a ditadura e tinham se tornado críticos e que foram presos também, por exemplo, o Carlos Lacerda. Juízes que foram caçados, né? Inclusive 3 juízes do Supremo Tribunal Federal. Bom, e é claro que a esquerda também sofreu, né, represálias e aumentou a repressão. A repressão da esquerda já existia, mas se agravou depois do AI-5, porque uma das coisas que o AI-5 fez foi acabar com o habeas corpus, né, para crime político. Então a polícia e militares começaram a prender pessoas e ficavam em regime de incomunicabilidade durante de 30 a 60 dias. E por isso a tortura piorou muito, né, porque as pessoas podiam ser torturadas ali o tempo que os militares e policiais achassem necessário, e às vezes dava tempo até de esconder as marcas da tortura, dependendo do caso, né? Se a pessoa sobrevivesse naturalmente. Enfim, então, um ponto central do artigo é mostrar esse aspecto, né, de que o AI-5 tinha como alvo principal esses setores liberais que apoiaram a ditadura. E por isso o AI-5 representou uma guinada mais autoritária da ditadura, né, uma inflexão mais autoritária que afastou a ditadura durante alguns anos dos seus aliados liberais. E depois do AI-5 se criou a sensação, né, de que a ditadura talvez nunca mais permitisse eleições ou a reabertura do Congresso, que foi suspenso, né, com a edição do AI-5. Então, por aí vai o artigo e, de novo, né, os documentos que eu coletei nos Estados Unidos foram muito importantes para construir essa análise, porque eles mostram informações de dentro, né, porque os diplomatas conversavam com generais, com oficiais de alto escalão, mas conversavam com bispos, conversavam com deputados, senadores, com editores de jornais, então eles tinham informação, assim, uma informação de dentro, né, uma informação assim, de qualidade. Então, esse material foi muito útil para construir essa análise. Eu acho que é muito interessante e na leitura do seu artigo fica muito claro essa tentativa da ditadura, né, de ganhar esse novo fôlego, né, a partir da assinatura do AI-5, nessa perspectiva de se tornar ainda mais repressiva, né, não apenas contra aqueles opositores já que desde o regime vinham fazendo essa oposição, mas também àqueles insurgentes, digamos assim, né? E aí eu penso que tem uma questão relevante que eu gostaria que a gente conversasse um pouco, né, já caminhando assim para o final, que diz respeito a justamente essas fontes que você utilizou no trabalho desse artigo, né? Tenho curiosidade, acredito que todas as pessoas que também vão escutar essa nossa conversa devem ter, esse material, como é que você teve acesso, se, por exemplo, ele está acessível
hoje, como ele está acessível, digamos assim, para outros pesquisadores, né? Porque, pensando um pouco sobre os novos desafios, né, que você nos coloca aí, de pensar essa entrada da ditadura militar na Amazônia, as temáticas indígenas, temáticas também dos grupos negros do país, eu acho que aponta também para essa necessidade de diálogo dessas novas fontes, ou pelo menos de olharmos novamente para esse material em busca desses novos temas, né? Sim, essa documentação eu coletei nos arquivos nacionais dos Estados Unidos. Eles usam lá arquivos no plural, porque são várias unidades, e eles incluem nos arquivos o que eles chamam de bibliotecas presidenciais. Cada presidente que sai do poder, para cada presidente se cria uma biblioteca em que se juntam os documentos produzidos durante a gestão dele. Então, são várias bibliotecas presidenciais e várias unidades de arquivos, né? As duas principais unidades estão em Washington, né? Um arquivo que fica no coração de Washington, ali na região que eles chamam de Mall, que é perto ali do Capitólio, perto enfim, todos aqueles monumentos e dos museus, né? E tem uma outra unidade que era a que eu pesquisava, que fica perto de College Park, que fica perto da Universidade de Maryland, que é a unidade onde estão os documentos, a maior parte dos documentos do século XX, documentos produzidos nos Estados Unidos e documentos que vieram do serviço diplomático, né, que está lá que é ligado ao Departamento de Estado. Enfim, essa documentação, na época que eu pesquisei, né, estavam disponíveis documentos produzidos até 1973. Daí eu fiz uma pesquisa mais ou menos entre 1961 e 1973, com foco na documentação diplomática, mas, como para mim um ano foi muito tempo, eu pesquisei também nas fontes policiais, os acordos policiais, pesquisei alguns acordos militares e pesquisei também fontes para os acordos educacionais, né? Daí eu fui aos arquivos da USAID também, né? Um setor lá que guardava os documentos que, na verdade, os americanos chamam de AID, né? A gente fala USAID aqui é meio por ironia, né? Enfim, por causa daquela brincadeira, USAID e Abu Zaid, né? Que foi uma charge muito inspirada, que foi publicada nos anos 65 ou 66, mais ou menos. Enfim, nessa pesquisa, então, eu coletei um volume muito grande de fontes, eu coletei mais ou menos 7.000 documentos que eu fotografei. No momento, né, meu interesse eram as minhas pesquisas, e eu imaginei que, além de usá-las no livro que eu estava fazendo sobre universidades, eu ia produzir vários artigos, o que acabou acontecendo ao longo dos anos, né? Eu nunca contei, mas tem um volume interessante, não sei se ainda falta algum, eu fiz uma lista um tempo atrás, acho que ainda tem alguma coisa para produzir com esse material. Esses documentos a gente disponibilizou no Laboratório de História do Tempo Presente, que é o laboratório que eu co-coordeno aqui no Departamento de História da UFMG, e então esse material está online. A gente, como eram fotografias, já estava tudo digitalizado, a gente colocou no site do LHTP, e aí tem um instrumento de pesquisa lá, as pessoas podem visitar e coletar esses documentos. Agora, também tem documentos no próprio site dos Arquivos Nacionais Americanos. O Departamento de Estado norte-americano tem o que eles chamam de escritório de história, que divulga muitos documentos também, e há outros projetos, né, de profissionais acadêmicos para a divulgação desses documentos, né, de origem do Estado norte-americano. Eu diria que no Brasil, assim, nós temos muitas fontes também a serem exploradas, né? Por exemplo, os acervos do SNI, que são milhões de registros de documentos, os acervos das polícias políticas estaduais, dos DOPs, que juntos também representam um volume enorme de documentação. Então, a gente tem muito material para trabalhar, tem muitas teses a serem produzidas nos próximos anos. Então, eu acho que os nossos jovens pesquisadores, né, têm que arregaçar as mangas e mergulhar. Só para terminar, Sônia, que eu acho que não é indispensável falar isso, eu acho que, além da pesquisa, né, da produção do conhecimento, que é o nosso trabalho principal, a gente cada vez mais vamos dizer assim, convidado, né, ou impulsionado a fazer uma divulgação pública, né, desse material. Bom, é o que nós estamos fazendo aqui agora com esse vídeo, né, mas eu digo, a gente tem que fazer uma divulgação pública pensando também no público extra-universitário, do público extra-escolar.
A gente tem que entrar nessa batalha. Na verdade, já estamos nessa batalha há muitos anos, né? Mas eu diria que estamos em desvantagem por falta de recursos, né? Isso é um problema muito sério que me preocupa muitíssimo e acho que a gente tem que fazer um esforço adicional para tentar fazer esse conhecimento chegar ao grande público, para enfrentar, né, para concorrer contra essa espécie de história pública de direita que existe por aí e que é muito influente devido aos recursos que eu mencionei, né? Especialmente aquela agência, que eu não vou citar o nome, que produz filmes sobre a história do Brasil, sobre enfim, desde a colonização portuguesa, a conquista portuguesa, até o golpe de 64, e que tem muita repercussão, né, devido à sua capacidade, né, de articulação e de uso das grandes empresas, né, da Big Data. Então, nós temos que atuar nisso, temos que ficar muito, muito atentos, lutar nesse setor, porque o cenário pode ser muito, muito assim, assustador para o futuro, né? Porque a gente pode ter um cenário em que o material escolar que chegar aos jovens pode ser um material exclusivamente de direita, uma visão de direita e conservadora sobre o golpe de 64, essa visão que eles divulgam de que em 64 o Brasil foi salvo do comunismo, da espionagem soviética, que é em grande parte falaciosa, né, que em grande parte é uma manipulação de evidências que são distorcidas para construir esse discurso. Então, para mim é muito importante a gente se mobilizar e tentar enfrentar, né, essas iniciativas dos grupos de extrema-direita, de direita conservadora, que querem dominar a cultura, dominar as mentes, né? É uma espécie de projeto de hegemonia cultural de direita que passa pelo domínio sobre a história, sobre a memória, sobre as representações em relação ao passado. Então, acho que não é só pesquisar e produzir conhecimento sobre a ditadura, que nós temos que fazer, mas é também divulgar e tentar chegar ao grande público. Exatamente, professor. Eu acredito que este talvez seja o nosso maior desafio de presente e de futuro também, porque realmente nós atingimos a produção muito sofisticada, né, de pesquisas, de uso de fontes, de temáticas, como o senhor nos apontou aí, a temática da ditadura militar, o quão ainda a gente pode pesquisar e ampliar, quanta coisa ainda falta para a gente pensar, né, das matizes desse acontecimento e quanto ele influencia o nosso presente, né, inclusive nessas disputas que são muito intensas, né, eu acho que o senhor coloca muito bem no final, é um grande desafio nós pensarmos a ampliação desse nosso conhecimento para públicos cada vez maiores. Bom, eu ficaria aqui horas conversando, né, debatendo esse papo, que com certeza foi muito instigante, é sempre muito bom escutá-lo. Eu queria deixar agora para as suas considerações finais, né, e dizer que agradecer novamente, foi uma grande satisfação tê-lo aqui, abrir essa série da RBH com sua participação. Só termino agradecendo de novo e fazendo votos de sucesso aí para essa série, que vai ser muito importante para divulgar a produção que é publicada pela RBH, que é uma das nossas melhores revistas, né? E eu faço votos que vocês consigam uma ampla divulgação através dessa série. Tá bom, muito obrigada. Eu gostaria, então, de convidar a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo a acessar o artigo do professor, né, dentro de, aliás, toda a sua obra, mas o artigo que a gente está divulgando hoje aqui, acessar o nosso site da revista, da RBH, que é facilmente através dos buscadores, Revista Brasileira de História. O título do artigo é sobre as origens e motivações do ato institucional do AI-5, né, foi publicado em 2018, tá? Então fica o convite. Aproveito para convidar também a todos os nossos internautas que acessem as nossas redes, que acessem os vídeos. Esse é um esforço também, um trabalho de divulgação científica que a gente tem feito. As duas revistas da Ampul, a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje. Vocês também irão encontrar esse conteúdo em podcast. Nossa ideia é que, a partir do segundo semestre, essas entrevistas, a gente sabe que tem algumas pessoas também que gostam muito de escutar podcasts, e aí, a partir do segundo
semestre, nós iremos disponibilizar esse material. Então, mais uma vez, professor, muito obrigada, e curtam a nossa página e fiquem atentos às nossas próximas entrevistas. Obrigada.